Olá a todos, sejam bem-vindos ao Papo com o Lavor. Eu sou o professor Roberto Lavor e toda quinta-feira trago para vocês aqui gente da melhor qualificação para tratar de assuntos referentes à Amazônia. Propostas de soluções para o problema da Amazônia, aquilo que eu costumo chamar de o Estado aval do Brasil. Nós somos o aval de tudo que o Brasil precisa, de dinheiro, de projeção internacional, a Amazônia serve. Então, nós somos o para-choque do Brasil. Se você é um apaixonado como eu pela Amazônia, compartilhe esse nosso podcast, divulgue, dê um gostei ou não gostei, espero que nunca ele venha para baixo, o dedinho, E com isso você vai fazer com que o nosso trabalho alcance o seu objetivo maior, que é tratar de propostas, de soluções que segurem o homem do Amazônia, tomando conta e zelando por essa biodiversidade fantástica que nós temos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que poderia resolver ou equacionar grande parte do problema do mundo, que é a questão da fome, Nós vamos tratar de produção, nutrição e manejo de peixe, o potencial econômico e social. E no ar, como é que nós que temos a maior bacia hidrográfica do Brasil, 67% da água do Brasil está na Amazônia, para 7% da população. Em contrapartida, nós não aproveitamos como deveríamos a questão do potencial de proteína do pescado. Para tanto, a gente traz hoje aqui o nosso querido amigo Dr. Jackson Pantoja. Dr. Jackson Pantoja é o diretor geral do IPHAN no campus de Presidente Figueiredo. Faz um trabalho maravilhoso lá. Eu tomei ciência desse trabalho até um tanto por acaso, há um ano atrás, e isso é um dos problemas da academia, é divulgação daquilo que se produz, e se produz muita coisa. Ele é doutor em ecologia, é colaborador de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em ciências animais e ciências de recursos pesqueiros. E agora eu gostaria de colocar em evidência o professor Jackson Pantoja. Obrigado, professor Roberto Lavor, pelo convite. É a segunda oportunidade. Na primeira vez nós tivemos aquele encontro lá no Senai, onde apresentei um pouco do IPHAN, o que o Instituto Federal do Amazonas desenvolve em nosso estado, com 17 unidades e mais um polo de inovação, desde campos aqui na região metropolitana a campos nas áreas mais distantes do nosso estado. Então, o Instituto Federal do Amazonas é essa junção de Cefetes e escolas agrotécnicas de São Gabriel da Cachoeira e também o campus aqui em Manaus, Zona Leste, que é a antiga Escola Agrotécnica Federal de Manaus. E hoje estou como professor do curso de Engenharia de Aquicultura, lá no campus Presidente Figueiredo, o primeiro curso de Engenharia de Aquicultura aqui do região norte, do estado do Amazonas. Eu sou engenheiro de pesca de formação, mas antes de ser engenheiro de pesca, eu fiz o curso técnico em recurso pesqueiro, pela então Escola Agrotécnica Federal de Manaus. Então, hoje também está como diretor de uma unidade do Instituto Federal do Amazonas. É uma satisfação imensa por ter estudado em curso técnico e hoje está também como um dirigente e professor de um curso de engenharia de aquicultura. São 12 cursos de engenharia de aquicultura no Brasil. E o convite para falar hoje sobre piscicultura é mais uma das possíveis matrizes econômicas que a gente pode contribuir para o desenvolvimento do nosso estado, fixando o homem no campo e gerando emprego e renda para esse estado tão grande e que mais da metade da população está na cidade de Manaus. Então, é isso que eu estou disposto aqui a
a ter esse papo e, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de estar aqui contribuindo. Poxa, nós é que folgamos em tê-lo aqui e vamos começar o nosso bate-papo informal com uma pergunta, professor. Com mais de 2.400, se não me falha a memória, em torno disso, espécies de peixe na bacia hidrográfica da Amazônia, o senhor pode precisar com mais exatidão a quantidade, mas importa muito pouco isso. Como é que a gente consegue ter problema de fome? Como é que a gente tem problema de não tornar isso uma fonte da economia do estado do Amazonas, né? E a gente tem isso sendo suprido por Roraima, por Rondônia? Eu gostaria de escutar para o senhor aonde é que é o gargalo disso. É um assunto bem emblemático, né? Porque eu lembro quando eu trabalhei na Secretaria de Produção, 2010 a 2011, a gente falava com o então secretário executivo de Pesca, Geraldo Bernardino. Me lembro. Acho que você lembra do Geraldo. Era o Negão, né? Então, o Geraldo, a gente dizia que estava nadando em berço esplêndido, riqueza de recursos aquáticos tremenda, e nós não utilizávamos esses recursos. Em termos de biodiversidade, temos aí próximo a 3.000 espécies amazônicas como recurso natural. Em termos de espécies de criação, se limita a 3 ou 4 espécies: o tambaqui, a matrinchã, o pirarucu e a pirapitinga. São os que a gente tem um pouco de domínio sobre os aspectos reprodutivos e sistemas de produção. O tambaqui sendo o carro-chefe. É a segunda espécie brasileira mais criada no nosso país. A tilápia é a espécie mais produzida no nosso país, e depois o peixe nativo é o tambaqui. Mas, como você bem pontuou, Rondônia e Roraima hoje são 2 grandes produtores que enviam suas produções, que juntas estão produzindo, Rondônia quase 60 mil toneladas e Roraima mais próximo a 20 mil toneladas. O Amazonas produziu em 2022 21.300 toneladas e a gente está importando peixe desses 2 estados porque eles não conseguem absorver, tem uma população bem menor do que a nossa do Amazonas. Os dados do Ministério da Economia hoje, Ministério da Fazenda, mostram que a gente exportou volumes muito pequenos. Então, para onde vem esse peixe? Ele vem para o nosso estado do Amazonas, com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, precisa de produção, né, de pescado para suprir essa demanda do nosso estado. Por que isso está acontecendo? Tem uma série de fatores. Eu avalio que hoje os nossos produtores, 95% têm menos de 5 hectares, são pequenos piscicultores. Mesmo aquelas grandes propriedades, no máximo tem 50, 60 hectares, ao passo que você vai em Rondônia ou Roraima, um produtor de Roraima tem mais de 1.300 hectares. Um produtor. Aniceto Vanderlei. Mas mestre, me salta aos olhos isso, porque nós temos um estado que cabe 4,3 Alemanhas, ou 3 Franças, né? Ou 17 Portugal. Então, a gente está com um gargalo. Área, o que é que tem por trás disso? Tem uma deficiência de alguma política pública, propriedade de terra? O que está causando isso ser um gargalo em função da dimensão da área de criação? São muitos aspectos. Vou pontuar por Roraima. Roraima tem uma condição de instalação dos tanques, dos viveiros, das propriedades, dos cultivos, que está relacionada àqueles lavrados. Então, se instala com mais facilidade os empreendimentos e tendo recursos. Você não tem um polo industrial em Roraima, então os empresários partem para o agro. Mas então você está dizendo que o empresário... Hoje, falta de empresário no Amazonas. Hoje, no estado do Amazonas, se opta em ter outras atividades produtivas, a construção civil, o polo industrial de Manaus, empresas que acabam
investindo o seu recurso em atividades produtivas que, de alguma forma, contribuem são cadeias vinculadas ao polo industrial. Essa é uma percepção que a gente observa no estado do Amazonas. Outro ponto, legalização fundiária, regularização fundiária. As propriedades são de pequeno porte, sem regularização fundiária, não conseguem o lastro financeiro junto à rede bancária. Não tem como... Ninguém consegue financiar maior aporte, e ele se limita àqueles financiamentos de Pronaf, que são mais para custeio do que para investimento nas propriedades. Esse é um dos pontos. Então, e o outro é a regularização ambiental. Se você não tem não uma grande propriedade, mas ela não tem uma documentação, você não consegue licenciar. No máximo, você chega a um cadastro ambiental com 5 hectares de área de cultivo. Por isso que hoje nós temos 95%, ou mais de 95%, tem menos de 5 hectares. Cerca de 50% tem menos de 1 hectare. 1 hectare de área de criação de peixe sem tecnologia de aeração vai produzir 6 ou 7 toneladas de peixe. Então a gente tem problema de escala. É interessante isso, porque assim, é lamentável isso, né? Mais do que interessante, é lamentável. Na medida em que a gente está chegando à conclusão de que nós não temos elementos, ferramentas para modificar esse cenário, porque quando se fala em titulação de terra, é um ato de governo. Política pública. Política pública, certo? Essa questão fundiária é antiquíssima. Antiquíssima. Né? Sobre financiamento, nós temos uma agência de financiamento do Estado do Amazonas, fora os bancos particulares, né? Mas, efetivamente, você tem razão quando coloca que, como a titulação não pode ser um comprovante de garantia numa operação dessa, né? Então, o empreendedor ele fica limitado a valores pequenos. Com o cadastro ambiental rural. Eu tenho uma apresentação, professor, que eu posso mostrar rapidamente aqui como é que a gente se encontra na Amazonas, na Amazônia como um todo, produzindo pescado. Que eu acho que ela vai nos dar suporte para quem está nos assistindo aí em casa, como esse cenário de produção, como nós nos encontramos e qual é a possibilidade que a gente tem de alavancar a atividade. Porque existem possibilidades. Águas públicas é uma delas. Que água pública maior nós temos hoje no estado do Amazonas que está aí à disposição e ninguém fez uso até hoje? Os tanques. Os tanques em águas públicas, como o reservatório de Balbina. É uma das possibilidades que a gente vai abordar daqui a pouco. Esse material de apoio, que fala sobre a piscicultura no Amazonas e as perspectivas de desenvolvimento econômico, social e ambiental, ela traz esse panorama. E eu gostaria de que passasse para o próximo slide, aonde nós vamos ver, é uma região, como já foi falada, com uma diversidade biológica muito grande. Temos aí, nessa imagem, na feira, os peixes lisos, os peixes migratórios, como os pacus e outros, mas se limita a nossa piscicultura ainda ao tambaqui e essas outras 3 espécies que eu falei ainda há pouco. Cada uma com seus níveis de maturidade. A matrinchã tem um problema no canibalismo e a larva ainda tem uma sincronia muito grande com a determinada época do ano, na época das chuvas, que ele consegue fazer uma maturação e reprodução da matrinchã. O tambaqui não, já tem um controle melhor, já consegue se reproduzir quase ao longo do ano inteiro. O pirarucu não se domina a reprodução, ele reproduz hoje ainda sozinho dentro dos viveiros, faz um casal. Então a gente tem pouco pacote tecnológico para aproveitar toda essa biodiversidade. A tecnologia, então, é um gargalo? Para algumas espécies ainda sim. No caso do tambaqui, a gente já tem condições hoje de produzir tambaqui em quantidade, já se tem, é a espécie nativa brasileira com maior informação tecnológica disponível. INPA, UFAM, IFAM, Embrapa, todas as instituições têm muita informação hoje sobre o tambaqui e que podem ser
utilizadas no setor produtivo. E temos, diferente da tilápia, que tem outro pacote tecnológico, outro ciclo, é um cará, é um tipo de ciclídeo. O sistema de produção é diferente, até a reprodução é diferente. Então, no caso do tambaqui, mesmo assim, é a espécie nativa com maior potencial de crescimento no nosso país. Tem umas limitações ainda, que o tambaqui tem aquela espinha Y intramuscular, diferente da tilápia, que não tem essa espinha Y. Como é isso? Para os nossos telespectadores, para entenderem bem, porque... O caboclo amazônico que está em casa e que vai à feira e que hoje está acostumado a pedir um tambaqui sem espinha. Então, os feirantes aqui, o pessoal desenvolveu uma técnica de retirar, mas ainda é uma técnica manual. Não tem um procedimento automático, um braço mecânico ali para fazer a retirada. É uma coisa muito sensível ainda de se fazer, porque está no meio de um filé, de um músculo. Então, ainda tem essas limitações. A gente já tem até discutido dentro do nosso polo de inovação de pensar em desenvolver ali um braço para tentar fazer um processo de retirada dessa espinha. Mas ela ainda, como ela é em Y, então ela tem um prolongamento, é uma cartilagem que sofreu um enrijecimento ao longo do crescimento do animal. E ela está ali, ela pode ter problemas ali, principalmente para populações não acostumados a consumir o tambaqui, pegar um peixe desse corre um risco ali de ficar engasgado. Então, isso ainda é um pouco do limitante para o desenvolvimento em termos de comercialização. Mas é uma espécie com um potencial muito bom. Cresce em torno de 3 quilos ali ao longo de um ano, podendo crescer até mais desde que use tecnologias como a aeração dentro dos viveiros. Isso a gente pode falar mais à frente. E aí eu queria mostrar isso aqui. O Brasil, nesse próximo slide, o estado da piscicultura brasileira, em verde, são dados de uma associação chamada Peixe BR, que mostra que vem com crescimento em torno de 4%, 3% a 4% anualmente, crescendo essa piscicultura nacional. Ela também sofre, assim como o frango, como a suinocultura, em função das commodities. O soja e o milho são a base da produção da piscicultura nacional. E são produtos que são comercializados na bolsa também, como uma commodity. Então, sofre também as variações, assim como as outras atividades agropecuárias, zootécnicas, vamos dizer. Essa questão da alimentação que o senhor coloca com muita propriedade tem sido sistematicamente colocada como um dos gargalos no desenvolvimento da piscicultura no estado do Amazonas. O que é que nós estamos fazendo, o que é que tem feito, não só o IFAM, mas o que é que a comunidade científica do Amazonas tem produzido para mitigar essa questão antiquíssima da alimentação do peixe em cativeiro? Tem grupos de pesquisa muito fortes, principalmente o grupo da professora Lígia, do INPA. É um grupo que desenvolve pesquisas excelentes em relação à nutrição dos nossos peixes, tanto na piscicultura agora como também nos peixes ornamentais. E o que a gente espera é que as empresas comecem a utilizar nas suas plantas de produção essas formulações, mas elas também vão depender dessa quantidade da oferta dos insumos e a regularidade desses insumos para que, de fato, a gente consiga implementar. Quais são esses insumos, mestres, que entram nessa composição? Eu tive o prazer de ter aqui no Instituto, no INDT, a professora Lígia, que veio nos dar uma palestra aqui sobre bioeconomia, e ela tratou da questão do pescado. Nem a propósito, ontem eu fiz uma visita técnica como profissional ao INPA e vi lá o trabalho que eles estão fazendo lá no INPA. Muito interessante, realmente. Agora, quais são os insumos básicos nisso? Porque aí entra a mão do Estado. Não do Estado, do governo do Estado Amazonas. Quando eu falo Estado brasileiro, né? Porque a tributação, nós estamos numa reforma tributária aí que está em voga,
É até um elemento bacana para a gente levar até os nossos senadores, que vão no processo da revisão do que foi aprovado na Câmara, poder levar elementos para que eles olhem isso com carinho. O que é isso? O que está acontecendo? Falta insumos? Tem tributação excessiva? A gente pode fazer o quê? Na reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada, ela previu um dispositivo que agora os produtos aquícolas também vão ter esse incentivo ou essa desoneração de alguns impostos. E vai sair um projeto de lei que vai estabelecer ainda os percentuais dessa isenção, né? Isso é importante, porque se 70% do custo de produção é ração, de 60% a 70%, então a gente precisa ter esses mesmos incentivos, uma isonomia, né? Um tratamento igualitário, assim como já existe com a avicultura e com a suinocultura, que a criação de peixe também tenha esse mesmo tratamento. Existem estudos ali do professor David McGrath, que é um geógrafo da Universidade Federal do Pará, onde ele observa que a piscicultura ela pode reduzir o desmatamento, porque na mesma área, para produzir em 1 hectare, você consegue produzir 7 toneladas de carne de peixe. Em 1 hectare, para você produzir bovinocultura com baixa tecnologia extensiva, você vai produzir um boi. Então, notas aí um consumo de recursos naturais muito elevado para produzir a carne bovina, além da água do próprio solo, que é desmatamento necessário, ao passo que se você pega nesse mesmo 1 hectare de produzindo peixe, você está produzindo muito mais pescado, muito mais carne de melhor qualidade para ser comercializado. Então, esse incentivo ele é importante. Eu tenho um caco, por convicção, eu sou um pouco arredio à palavra do incentivo ad eterno, né? Eu acho que a gente deve promover incentivos, principalmente quando se fala em incentivos fiscais, ele tem que ter uma certa maturidade. E, a partir dali, o mercado vai se regular normalmente. Quando o Estado se mete em mercado, ele normalmente atrapalha mais do que ajuda. Isso é um conceito acadêmico que eu tenho e mostro e provo isso. Eu e a torcida do Flamengo, mais a do Vasco, mais a do Corinthians, etc. Né? Então, mas a gente se viciou aqui a falar em incentivos, mas nós necessitamos realmente, porque nós temos uma situação diferenciada no Brasil. Mas eu preocupo-me com isso na medida em que o empresário, eu acho que falta uma modelagem. Isso é uma opinião que eu tenho, uma modelagem. Pelo que você está colocando, existe a tecnologia disponível, né? ou já em estágio bem avançado, né? Mas eu não consigo enxergar ainda, né? E essa é um grande motivo da tua presença aqui, porque vai nos esclarecer com certeza, a linguagem desse conhecimento transformada para deixar que o empreendedor chegue e diga assim, eu vou entrar nesse mercado. Né? Vamos olhar em mercado. Né? Ainda é uma coisa de academia. Eu acho que a gente tem que sair dessa... dar essa mexida. Eu estou achando interessante o que você tem feito lá no IFAM, né? Por quê? Porque vocês estão trabalhando com a questão de empreendedorismo também nesse segmento. Sim, essa virada de chave ela é importante e eu acho que ele está acontecendo. Dentro do próprio IFAM, vou falar do IFAM, nós temos trabalhado isso, o estímulo ao empreendedorismo, tanto na sala de aula, na parte teórica, mas também na parte prática. Realizando desafios, maratonas, processo de pré-incubação. O Instituto Federal do Amazonas possui uma incubadora chamada Haiti, e a gente está passando também por uma modelagem dentro da nossa incubadora para estimular cada vez mais esses novos negócios. Em Presidente Figueiredo, nós temos 5 das 17 unidades do IFAM,
5 já estão em fase instaladas ou em fase de instalação, e agora com um projeto que nós aprovamos via um edital, programa prioritário da Suframa, né, que é o programa... No CAP, da Suframa, da Softex, que é a coordenadora. Nós vamos realizar um projeto em 24 meses, estimulando o empreendedorismo e novas startups nas 15 unidades do IFAM que estão já credenciadas junto à Suframa. No INPA não é diferente, a professora Lígia também tem trabalhado. Então, essa virada de chave entre a produção de um paper e a produção simplesmente pura, ela está ocorrendo. Ainda é um processo que o setor produtivo também precisa estar disposto. A gente precisa trabalhar cada vez mais em sinergia com o setor produtivo. Acho que é o momento, é esse. Eu me permito, como a gente está aqui num bate-papo e um debate gostoso, construtivo sempre, eu me permito dizer para ti o seguinte: empresário, quando você quer atrair empreendedor, você tem que trabalhar com números e mercado. Os nossos estudos acadêmicos, eles sofrem de um problema de DNA, nascimento avançado. Por que isso? Tirando a brincadeira, mas eles acabam num paper. Ainda são poucas instituições que avançam, né, o conhecimento para olhar para a implementação desse conhecimento no mercado, transformando em um produto, uma possibilidade de um investidor chegar. O investidor não conhece o nome científico do tambaqui, nem do pirarucu, nem nada. Ele conhece o tambaqui, o pirarucu, o pacu. Aí a gente faz um paper maravilhoso que vai ficar na prateleira, né, esperando que o empreendedor vire cientista para entender aquela linguagem. Ele não vai chegar. Ele não vai chegar. E aí a gente vai ter o seguinte: não vai ter. Aí a gente vai continuar onde? A gente vai continuar na mesmice de sempre, né? 67% da água doce, e a gente aqui não cria... Por que a gente não pode criar peixe em tanque e em rede? Eu queria até que passasse aqui dois slides, que aí a gente pode... O próximo, esse aí é falando das... Eu acho que esses são os slides que importam. O exportador, o empresário, ele quer ver esse tipo de número. Ele quer ver como é que está a exportação brasileira da piscicultura por categoria. Então, a gente observa ali que algumas áreas, que às vezes a gente pensa só na carne. E aí eu chamo a atenção para essa linha, que tem ali de subprodutos, que é a quarta linha, subprodutos de peixe impróprio para alimentação humana, que a gente está exportando. Quem assistiu ontem à noite o Jornal Nacional, teve uma matéria sobre a pele do tambaqui, da tilápia. Subprodutos que, teoricamente, ia para um resíduo, era um resíduo que podia ir para qualquer ração, qualquer outra coisa, mas estão trabalhando com a pele da tilápia para queimados. Essa é uma questão, professor. Sabe o que acontece? Em 1985, nós estávamos na FUCAP, a FUCAP estava nascendo, né? A gente apoiou uma ida de um pesquisador do INPA, que foi ao Procurte da Paraíba, da Universidade da Paraíba, para aprendermos a curtir pele de peixe. E o Rebelo. Sim, o professor Rebelo lá do INPA. O professor Rebelo do INPA, que é uma pessoa maravilhosa, lutou a vida inteira, né, contra isso. Eu visitei fábricas já de fazer mini saia de pele de peixe do Ceará. Mini saia, exportando para a França. Ninguém vende nem no Brasil. Calçado feito em Goiás, com apliques no calçado de pele de peixe. E aqui, no local que mais tem água e peixe, a gente não consegue ter, professor, a curtição de couro de peixe. Pois é, o que eu estava falando ainda há pouco era, além da curtição, é para tratamento de saúde. É para queimado, já é uma tecnologia, já está além de fazer a bolsa, já entrando na questão da saúde humana ali, mais valor agregado ainda, entrando já no SUS, em breve, está em fase clínica 1 ali os testes, para que isso possa entrar na parte de uso humano mesmo, no aproveitamento.
Então, e além disso, esses subprodutos aqui nessa quarta linha, mostrando que o Brasil já está mandando ali, ó, por ano, $1.162.000 com o subproduto que é para extração de colágeno. O que é muito pouco. Ainda é pouco, mas aí é pouquíssimo. Por quê? Porque às vezes nós estamos mandando ele in natura. Eu recebi há uns 5 meses atrás. Não agrega valor nenhum, né? 8 meses, acho que tem uns 8 meses, uma ligação de um professor pedindo: professor, vocês têm como criar uma máquina para fazer a extração industrial de colágeno? Porque nós estamos explorando por dia 12 toneladas de resíduo de carcaça das tilápias, lá do Paraná, e a gente gostaria de pensar numa máquina de grande porte para poder processar e retirar, ao invés de vender a pele in natura, congelada, tudo, vender já o colágeno processado. Então, são essas coisas que a gente precisa, dentro da academia, sair da bancada, daquele trabalho, que tem muito trabalho de bancada, fazendo a extração de colágeno de pele de peixe. Já existem diversas. Se você entrar ali no Google Acadêmico, no CAPES, periódicos CAPES, você vai encontrar diversas dissertações que fazem isso. Essa é a questão. Esse é um gargalo que eu sistematicamente... Sair da bancada e transformar em CNPJ, em dinheiro. Dinheiro, acabou. É isso que nós das academias... A nossa academia brasileira, em especial daqui do nosso estado, ela tem uma certa algeriza ao fato de empreender, como se aquilo fosse uma ilha. Não pode ter isso, porque é o mercado que vai puxar o desenvolvimento tecnológico e científico. Estão associadas as duas coisas. No IFAM a gente está fazendo isso, professor. A disciplina de empreendedorismo, ela vai, além da teoria, vai para a sala, para o laboratório, entra nas plataformas de busca de anterioridade para ver, os alunos têm que verificar o que tem sobre pescado, porque o curso é de engenharia de agricultura, então eles vão lá, fazem as buscas de anterioridade para ver o que tem com as determinadas palavras-chave, para ver oportunidades mesmo de negócios que existem. Então a gente está com essa mudança, por isso que eu digo pegada, que essa pegada que o Instituto Federal ele tem, porque ele é uma instituição que o próprio nome já diz, foi criado como Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, eu trago isso aqui, apesar dos números serem pequenos, mas são dados que mostram que a gente já tem um start e tem muita coisa ainda a ser feita. Pode passar aqui para o próximo. E para onde está indo tudo isso aí? Aqui o que a gente tem, principais destinos de exportação brasileira, Estados Unidos, nós temos ali, acho que é o Egito, e também tem saído um pouco para... Então, a tilápia hoje é a nossa principal exportação, é a tilápia. E é um peixe que não é natura. E não é daqui, não é um nativo. Não é nativo. Né? Não, ele entrou lá na época, há muitos anos atrás, e hoje é a maior... Me lembro que o pessoal tinha medo de eles virem tumultuar o próximo slide, ele é bem legal, que é aquilo que a gente já tinha falado anteriormente sobre nós aqui na Amazônia, Rondônia ali, quase 58 mil toneladas, Maranhão, Mato Grosso, e são os peixes nativos ali. Olha então o Amazonas, na quinta posição. Professor, pelo amor de Deus, isso é chocante. Isso é chocante. O Amazonas, com 67% da água do Brasil, né? A gente está lá no 5º lugar. E ainda compramos do 6º. E ainda compramos do 6º lugar. Ainda compramos do 6º, que é Roraima. E compramos ali do 1º de Rondônia. Isso é vergonhoso. Estimado em 60 mil toneladas. Isso é vergonhoso. Multiplique aí 60 mil toneladas por 8.600 uma tonelada. Nós estamos mandando mais de $500 milhão para os 2 estados vizinhos, porque a gente não consegue produzir o peixe que a gente gosta de comer aqui. A academia conseguiu já mostrar isso para os homens transformarem em política pública, isso? Eu estou orientando... Na SEDECT, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento com a professora Ciência, Tecnologia e Inovação? Nós temos um projeto que foi aprovado pela FAPEAM, que está sendo realizado com a professora Kedman, da Universidade Federal do Amazonas, nosso aluno de doutorado, Carlos André, onde nós estamos avaliando as políticas públicas
e o seu efeito na piscicultura. Pegamos piscicultura de pequeno, de médio e de grande volume, com grande capacidade produtiva com tecnologia, e analisamos ali todos os indicadores econômicos para verificar dessas pisciculturas, de acordo com o sistema de produção que eles utilizam, como é que está o payback, como é que está o VPL, como é que está a taxa interna de retorno, o índice de lucratividade. Nós estamos trabalhando com isso. E o que a gente tem observado, até estamos enviando isso para um congresso agora brasileiro de engenharia de pesca, que vai ser em Porto de Galinhas, e agora em agosto. Maravilhoso. 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 E a gente mostrou. Me fala que eu vou para lá. E a gente mostrou que propriedades que usam aeração, tecnologia de aeração, com 1,48 hectare de área de cultivo, ele já começa a ter uma rentabilidade muito boa. E aí nós simulamos os incentivos. Por exemplo, o Estado hoje distribui o alevino, quase 60% do alevino que entra no setor de produção hoje, ele é distribuído por balbina. Eu estou analisando esses dados de 2013 a 2022. Em breve eu posso retornar aqui com os dados bem amarrados para falar assim, qual é o papel de balbina na produção de peixe do estado do Amazonas. Eu consegui a base de dados, os relatórios, compilei os relatórios e estou fazendo ali uma análise tanto de produção em termos de carne quanto econômica. Eu vou te perguntar uma coisa. Sim, professor. Nós temos liberdade aqui porque você é um cara fantástico. Precisamos perder tanto tempo para mostrar essa coisa patética aí do Amazonas com esse desempenho pífio, porque talvez não seria interessante a gente colocar tipo assim, nós precisamos tanto de investimento. É isso que a gente está analisando. Tanto de investimento para trazer isso tanto de retorno, porque isso na iniciativa privada é assim que se pensa. O investimento pode precisa passar o de próximo slide, por favor. Porque senão a gente vai continuar comprando de Roraima. No próximo slide, a gente viu aqui o caso de balbina, só pós-larva de balbina. Balbina sofreu uma queda por ser uma instituição pública, os trabalhadores, todo mundo parou ali durante a pandemia, a queda na produção e distribuição de pós-larva. Olha esses anos da pandemia, o quanto que derrubou. Além do próprio incentivo do governo. O próximo slide, ele mostra a produção dos alevinos, porque uma coisa é distribuir a larva de pequeno porte, que coloca num saco 10 mil pós-larva, a outra é você colocar 1.000 alevinos dentro de um saco para distribuir. Meu pai foi um dos primeiros a criar o tambaqui aqui. Trouxe petrolina. Mantiveram ainda o padrão de produção do alevino, mas a pós-larva, que era aquele que chegava lá no interior do estado, esse aí diminuiu significativamente. De certa forma, as instituições privadas, elas supriram a demanda, tanto que ficou, quando a gente olha naquele slide anterior, aqui, deixa eu verificar, aqui do Amazonas, da produção, o próximo slide, que eu acho que é esse que é o... não, pode passar, esse aí. Esse slide mostra o quê? Uma estagnado. De 2019 até hoje, a produção de tambaqui... Limite. Chegou no então, o que a gente vai fazer? Qual é a virada de chave? Que a sua pergunta é, qual é a virada de chave para a gente poder aumentar a produção? Eu chamo a atenção aqui em 2018, questões sanitárias. Quando não se tinha um manejo adequado dentro dos viveiros, olha o que aconteceu. Tivemos ali problemas com a cantocéfala, um parasita que não matava o peixe, mas matava o produtor. Ele matava o produtor porque o peixe se mantinha vivo, comendo ração, e era um verme que estava ali no intestino, não fazia mal para o ser humano, mas para o peixe ficava seco, magro, raquítico. Então, eu digo que matava né? o proprietário, o dono, que ele estava jogando ração, mas não matava o peixe. Então, nós tivemos esses resultados muito baixos aí em 2018. E aí, o próximo slide mostra que quanto que o Banco Central registrou de produtores indo pegar dinheiro para fazer a sua piscicultura. Olha o que Rondônia fez. 75 milhões de reais o Rondônia foi buscar no banco. Se souberes me responder, como que Rondônia fez isso e o Amazonas não? Voltou para aquela situação de não ter legalização de terra, ser pequeno produtor,
e não conseguir acessar os recursos junto aos bancos. E aí o Amazonas está aqui, ó, tirou 3,36 milhões de reais somente, enquanto Rondônia pegou nos bancos, é dado do Banco Central, está lá no relatório da Peixe BR, e a gente está entrando nesse ciclo de não ter regularização fundiária, propriedade de pequeno volume, os grandes empresários optam em aplicar também o seu dinheiro em outras atividades produtivas, e a gente fica num ciclo de pequeno, sendo pequeno e continuando pequeno. O empresário, veja bem, você colocou os gargalos maravilhosamente bem, ou seja, a regularização fundiária é um fato, né? É um fato. Mas se você tiver isso modelado, né? Se o cara se o empresário vê a viabilidade técnica e econômica, é preciso que haja suporte para ele poder criar. Porque todo mundo começou a criar peixe aqui no Amazonas, começou a criar mesmo, cavava um buraco, tacava água dentro e botava os alevinos e achava que aquilo tinha que virar uma produção de peixe. Nos primórdios foi assim. Hoje não. Hoje, é isso que eu queria colocar. O slide 17, pode aí clicar, acho que 17, já ir direto para onde tem uma imagem de modelo intensivo com aeração, que esses demais dados, eles... voltando. Eu acho que a gente chega no ponto que é o importante. Modelo intensivo com aeração. Dentro da propriedade, se você tiver energia de qualidade, aplicar tecnologias básicas com um aporte de oxigênio, você sai de uma produção de 6 toneladas para 18 a 24 toneladas. Hoje você pode aerar isso com energia solar. Então, essas são tecnologias, são esses tipos de adoção que, uma vez implementadas, a gente consegue, sim, ter os indicadores econômicos. E o Carlos André, lá no seu doutorado, está mostrando isso com os artigos. Que com 1,48, com a aeração, você consegue ter um VPL, você consegue ter uma taxa interna de retorno e também um payback, o tempo a pagar o investimento, mais rápido. E nem todos os produtores. Às vezes são questões dentro da porteira, mas são questões também de política pública, porque se não tiver a energia na sua propriedade, com qualidade e com regularidade, você faz um adensamento, coloca uma população elevada de peixe no tanque e falta 2, 3 dias de energia, então você vai ter um problema de mortandade elevada. São essas coisas. Tem coisas que são fora da porteira e tem outras que são internas. Mas aí eu te coloco um contraponto para a gente discutir. Quando se vê um projeto de viabilidade técnico-econômica, se parte de uma premissa de que todo esse ecossistema é analisado. Tem que ser inserido na matriz. Tem energia? Não tem? Então eu vou ter que suprir de alguma forma. Hoje nós temos energias alternativas que podem ser colocadas. Tem apoio financeiro? Porque, por exemplo, eu imagino, talvez a minha limitação, de que uma agência de fomento como a FEAM, né, deveria ter um programa específico para desenvolver isso, porque isso vai segurar o homem do interior, isso vai trazer economia, vai trazer riqueza para o homem do campo, que está vindo para a capital. A ADS já tem esse programa, hoje ele já distribui os alevinos, ou aeradores, num sistema de subvenção, onde o produtor paga 20% do sistema de aeração, né, os aeradores em si. E esse produtor tem que se planejar, como você colocou. O modelo de negócio dele tem que estar bem planejado. Os piscicultores têm que começar a se profissionalizar, entender que é uma atividade zootécnica, uma atividade de criação, não é cavar buraco. Ela tem que estar alicerçada como se fosse qualquer empresa, é um empreendimento. Então tem que ter um modelo de negócio, quem são os meus compradores, quem são os meus fornecedores dos insumos, para quem eu vou vender, como eu vou me relacionar com assistência técnica, se vai ser pública, se vai ser privada. O nosso corpo técnico do IFAM, e deve ter na UFAM também, na UEA e em todas as instituições, o INPA, ele está fazendo esse tipo de extensão. Hoje para dar esse suporte para o empresário, ou tem algum organismo, ou quantos organismos existem para dar esse suporte? Porque ele não conhece, ele é empresário. Ele não conhece a tecnologia, ele não sabe fazer manejo, ele não sabe fazer uma série de coisas.
né? Ele talvez tenha o capital, tenha a vontade, tenha a força de trabalho, mas ele não tem o conhecimento. A gente está conseguindo fazer essa extensão, treinando gente para isso, porque também gargalo é recursos humanos qualificados para isso. Eu acho que a gente já tem hoje recursos humanos bem... O Amazonas, dentro da região norte, é o estado com maior quantidade de profissionais e instituições envolvidas na piscicultura, principalmente do tambaqui. Nós temos a UFAM, o IFAM, a Embrapa, o INPA, Newton Lins e outras instituições trabalhando com... Você chegou num ponto... Então, unir esforços dessas ICTs para que a gente possa estruturar esse ecossistema, eu acho que é um dos pontos essenciais a serem trabalhados daqui para frente. Ser estimulado, seja pela FAPEAM, porque, na maioria das vezes, a gente faz o nosso projeto individual. Essa é uma questão que eu tive conversa aqui. Nós entrevistamos a doutora Márcia Perales aqui, sim, da FAPEAM, há 2 semanas atrás, e foi uma das coisas que eu coloquei para ela, e ela foi de uma gentileza, e uma pessoa dinâmica, e coloquei para ela o seguinte: nós não conhecemos o que fazemos, de uma maneira simples. As instituições, primeiro, é um arquipélago de excelência, sem ponte entre elas. Então, elas não conversam entre si. E, às vezes, dentro delas, elas não sabem o que elas produzem, que é muito. Pergunta o seguinte: me diga um repositório de uma... Não vou citar o nome da instituição, porque senão as pessoas vão pensar que... Qualquer instituição dessa. Se você entrar num site do MIT e outras coisas lá, você vai entrar lá, tem um repositório, tudo que foi produzido. Quem é que é o cara que é o bambambam no assunto, qual é a tecnologia disponível, etc. Então é fácil você... Eu quero entrar nessa área, eu vou lá, pesquiso, vou lá, busco lá, é o doutor Jackson, que é o especialista em peixe e tal. E aí eu vou me consultar com ele. Nós não sabemos isso. São difíceis, né, de você São encontrar. difíceis. Então, o pesquisador pesquisa, guarda naquela capa preta, bonita, com letra dourada, que é exigência, né? E não sai da prateleira aquilo, né? E aí fica difícil, porque eu acho que um projeto legal, né, que coloca aí o desafio, e eu tenho certeza que você, de pronto, já conhecendo vocês, vai anuir com essa ideia, é que a gente aprenda a sentar na mesa, se não pelas instituições, pelas áreas do conhecimento, pelo menos. Sentar na mesa, porque tem muita coisa interessante feita pelo IFAM, pelo INPA, pela UEA, pela UFAM. Mas não estão juntas, hein? Fica difícil essas questões. Esse é um ponto que a gente sempre discute, né, sobre essa questão da academia ou das instituições. As ICTs precisam cada vez mais trabalhar em rede. Em rede como ecossistema do tambaqui, como ecossistema da piscicultura ou da agricultura familiar. Tem que trabalhar essas redes. Se não dá para ser entre as instituições, a rede de instituições, que seja por área do conhecimento, pelo amor de Deus. E aí eu passo para o próximo, que é onde eu falo, professor, a nossa oportunidade. Eu imagino que está nesse tipo de negócio. Onde fica isso? Você já ouviu falar desse empreendimento? Já conheceu o Pãezinhos Brother? Pães Brother. Você come pãozinho em casa? Ah, sim, conheço lá do japonês. Do japonês, o Kazuo Oka. Conheço o Oka. Então, o seu Oka é meu vizinho lá no Campos Elíseos. No Campos Elíseos. Então, o Oka, ele empreendeu primeiro do outro lado do rio, aqui no Rio Negro, e agora ele faz a criação dele em gaiola, no Rio Urubu, abaixo ali da ponte de Lindóia, né? Não tem aquela ponte? Fantástico, porque usando águas públicas. Um rio amazônico, do estado do Amazonas, que está sendo utilizado para a criação de peixe. Então, você que às vezes está comprando uma matrenchã de grande porte, com 2 quilos, 2,5 kg, possivelmente veio desse empreendimento ali do seu Kazuo Oka, que apostou, investiu parte dos seus recursos
em um empreendimento em águas públicas, todo licenciado. Contribuímos na época para fazer o licenciamento, a ampliação. Tem dificuldade para quase... licenciar isso no IPAA da vida? Ele investiu, contratou equipe multiprofissional para poder fazer um empreendimento sério, um empreendimento que tem suas ameaças, tem seus riscos, porque ele está num ambiente aberto. Então, sofre variação do pico de cheia e seca dos nossos rios. Isso mexe com a qualidade da água. Então, ele já aprendeu ao longo do tempo a manejar esse espaço. Às vezes, quando você comprar matrinchã, da onde veio essa matrinchã que é tão bonita, 2, 3 quilos, não está no período de captura na natureza, possivelmente você está comprando matrinchã desse tipo de empreendimento. Que maravilha. Poxa, e aí é onde eu digo que é a oportunidade, professor. É usar as águas públicas. Por que eu digo que ela é oportunidade para sérias coisas? Pode colocar o próximo slide? Onde a gente tem Balbina. Um espelho d'água de quase que tem capacidade ali de produzir 30 mil toneladas usando 1% da área do lago. E você lembra que diziam no passado de que quando fizeram Balbina, né, não vamos discutir a questão da geração de energia elétrica, aquilo é patético, mas diziam que ali nunca ia poder criar peixe, porque... Tem estudos já mostrando que dá para produzir 75 quilos de peixe por metro cúbico de gaiola, em gaiolas de até 16 metros de metro cúbico de volume. Isso daria quanto a gente estimou que se 15... Vamos pensar no impacto socioeconômico. Pode passar o próximo slide? O próximo é só para falar, é uma área estadual, né? Uma área de licenciamento da SEMA, IPAAN. Tem 3 ou 4 pedidos ali de licenciamento nessa região. Olha só, tem alguns pedidos já no Ministério, mas hoje não existe nenhum empreendimento instalado. A empresa, acho que é o grupo do São Pedro, que já tem alguns pedidos ali para fazer uso do lago. São Pedro? São Pedro é excelente. Diversifica a sua área de produção, galinha, porque nem é só frango, não é só a construção civil, é o peixe também. Inclusive, é a primeira solicitação que tem lá no Lago de Balbina, junto ao antigo Ministério da Agricultura, e voltou agora para o Ministério da Pesca e Aquicultura. O próximo slide, ele é... Essa questão da piscicultura nesses reservatórios tem suas ameaças, com risco de fuga dos peixes, contudo é um peixe nativo. Tambaqui. Então, tambaqui, Balbina já jogou muito tambaqui dentro do lago, porque a estação de Balbina, quando foi criada, ela foi criada para trabalhar repovoamento, lá na década de 80, inaugurada nos anos 90. Hoje, já se observa que não tem necessidade de você ficar... nem viabilidade. Então, ela hoje distribui alevino para fazer doação ali e desenvolver a piscicultura. O próximo slide é que é uma cadeia que a gente pode trabalhar, professor, esse modelo de bionegócio com diferentes atuações. E eu vou chegar nesse último e acho que a gente, com ele, já tem o ponto final da nossa... Pode passar, por favor? Está aqui. Por que usar água pública, que é o nosso ponto principal de oportunidade? 30 mil toneladas dentro desse lago de Balbina é o equivalente a ter necessário de 5 mil hectares de área escavada. E considerando que tem aquelas bordas do tanque, área de passeio, em torno de 7 mil hectares precisariam ser desmatados para produzir 30 mil toneladas que o lago tem capacidade. Se eu pensar que esse volume, ao desmatar a floresta, a gente está tirando carbono, liberando carbono na natureza, é a mesma coisa que eu ter uma oportunidade de produzir peixe numa área que já existe, que já teve o seu impacto ambiental lá atrás na instalação, tem uma oportunidade ali e eu não preciso abrir novas áreas. Então, a área que hoje eu aposto, eu considero estratégica, é o uso do lago e também as tecnologias dentro das propriedades que já existem com o tanque escavado. Colocou tecnologia lá nas propriedades, pode até triplicar a produção. Sair de 20, vamos dizer que nem todo mundo vai triplicar,
mas que chegue às 45 mil toneladas ou duplicar a nossa produção, 40 mil toneladas. E se vier mais 70 mil toneladas, 30 mil toneladas do lago, nós temos um potencial de fazer um aporte com a tecnologia da aeração e a produção no lago de quase 50 mil. E nós estamos comprando 60 mil toneladas. A gente está mandando para fora, para os outros estados, quase 500 milhões de reais comprando peixe por ano. R$500 bilhão que poderia estar circulando, gerando emprego e renda para a nossa população. Se a gente pegar as 30 mil toneladas aí do lago, e vou pegar metade e entregar isso para pequenos produtores, incentivados pelo governo, com política pública, tudo, eles se instalarem na região, nós vamos ter uma produção em torno de 20 produtores, se cada produtor receber 20 tanques, em torno de 1.200 famílias poderiam ser beneficiadas. E hoje a maior parte dessas famílias em Balbina vive de repasses de governo. Então você nota que uma política pública para estimular uma atividade produtiva pode pegar muitas das pessoas que hoje estão ali sem renda, sem nada, vivendo à margem com uma remuneração muito baixa. Além de esse bionegócio, tem uma outra conservação, que é a água. Eu não preciso pegar lençol, água de lençol freático, bombear para dentro de tanque ou de igarapé, porque ela já está ali disponível. 75 milhões de metros cúbicos. São essas coisas que a gente precisa entender que estão ali. Tem marco legal, próximo, pode passar, por favor? Existe marco legal que regulamenta como a gente fazer isso. Então, a gente precisa agora, a gente está no momento da virada de estímulo a uma atividade produtiva. Não adianta eu pensar só em pequeno, eu tenho que pensar também que tem que ter grandes empreendedores. Isso é negócio grande. Grande, porque tem um mercado de exportação monumental. É um negócio muito grande. Eu costumo brincar do arenque, né? O arenque é um peixezinho meia-sola que a gente aqui tem um monte de peixe aí que poderia transformar numa tecnologia. Isso com as frigoríficas que a gente já tem, e a gente até fez recentemente uma feira lá em Presidente Figueiredo, um evento dentro de uma disciplina chamada Tecnologia do Pescado, onde a professora Tícia forçou os alunos ali a desenvolver produtos à base de pescado. Foi excelente, até sorvete. Tem o sorvete da tilápia, sorvete com tambaqui, sorvete proteico, ao invés de ser só gordura, uma fonte proteica naquele sorvete. A sociedade não sabe disso. Cupcake, bolo com farinha de peixe. Então, diversos produtos, linguiça de peixe eu já comi. Linguicinha de peixe. Lembra que a gente compra aquele salamito aí que vende aí da Sadia? Mas tem um salamito que dá para fazer com a nossa pirarara. Tem gordura, tem tudo ali adequado para entrar num processo de produzir salamito. Então, existem muitas oportunidades. A gente vai precisar agora de políticas públicas que estimulem esses negócios, bionegócios, vamos chamar assim. Esse é um ponto de desfecho do nosso bate-papo que pode. Nós temos esse interiorzão aí, né? Eu acho que agora eu acho que o nosso público agora identificou que existe condição de capacitação técnica, né? Graças a Deus e ao trabalho de todos os pesquisadores, de todas as instituições. É menos um gargalo, né? Agora, nós temos também a pesca de captura, que é muito grande nesse riozão de meu Deus aí, né? Aí eu lhe coloco, o que fazemos que até hoje a nossa captura é feita em barcos totalmente inadequados, né? Nossos barcos são um buracão no meio, e o sujeito pega uma branquinha, um cardume de branquinha, bota lá, né? Taca uma tonelada de gelo em cima, esmigalha a bicha todinha, entende? Aí, quando ele dá lá na frente, ele vê um pacu, uma pescada, ele joga aquela branquinha, toneladas de branquinha fora, porque o outro tem maior valor agregado. Então, nós temos o gargalo da tecnologia de
de captura e armazenamento do pescado nos barcos, nessa pesca artesanal, né? E nós temos também a questão da conservação, porque é antiga essa história de que o gelo no interior é complicado. Não existe para conservação. Aí tem problema de energia, e se linka tudo isso aí. E de gestão. E de gestão, né? Porque a maior parte dessas usinas de fábrica de gelo do interior, em 2011, quando eu fiz uma avaliação, 96 empreendimentos, eu acho que não tinha 10 que estavam funcionando. Todos doados, com emendas estaduais ou com doação do próprio governo doando. Mas as prefeituras não dão conta de gerir. As associações, colônia de pescadores, a maioria delas também não dão conta. E depois aquele elefante fica ali, aquela fábrica de gelo estragada no interior. Eu fiz um artigo outro dia e insisto nesse negócio, não porque eu fui eu que escrevi, mas é uma lamentável constatação, né? Pobreza de gestão, desperdício de riqueza. Então, esse é um grande problema. No Brasil como um todo, tem um problema gravíssimo de competência ou probidade gerencial, que às vezes tem as duas coisas juntas, né? Mas vamos esquecer a questão da probidade, partir da premissa de que são competências, são probos. Mas a competência é um negócio e faz a gente desperdiçar isso. Para finalizar, eu pergunto do professor Jackson, como o programa nosso tem o objetivo de oferecer propostas de solução, olha só a pretensão nossa, né? Proposta de solução. É porque eu acho que não adianta só fazer diagnóstico, né? Não adianta fazer levantamento, está todo mundo musculoso de tanto fazer levantamento. Agora, solução, bom, primeiro que solução tem que ter atitude. E atitude falta muito na gestão brasileira em geral, e já está se espraiando para o setor produtivo privado também, essa falta de atitude. Isso me deixa temeroso. Mas o que é que você sugeriria, em breves palavras, que deveríamos fazer para poder transformar esse conhecimento todo que hoje eu dimensiono que é bastante pujante, né, para fazer com que esse desenvolvimento fosse espraiado para o interior, que está vindo de migração acelerada para a capital, que é a única fonte de renda de portentosa que tem no estado do Amazonas. Segurar esse homem no campo, produzindo, gerando riqueza. Pergunta de R$1 milhão ou mais. Porque a gente observou nesse último censo do IBGE uma migração muito grande, né, um êxodo do interior para a capital, e algumas cidades, como Manacapuru, que teve um crescimento expressivo, porque está pertinho. Está pertinho de Manaus, está na região metropolitana, mas mesmo o Presidente Figueiredo também perdeu bastante habitante. Então, como fazer isso? SEDEC, o que fazer no setor produtivo, se dissesse, vamos colocar o peixe, comercializar, se você tiver a ração, se você tiver as condições, os produtores têm que pensar na adoção de tecnologias, por exemplo, como essa tecnologia de aeração, não só ter o aerador, mas ter um sistema de geração de energia alternativa para determinados momentos. Isso dentro do peixe, né? Vou falar da piscicultura. Só para você ter uma ideia, mestre, que é possível fazer, essa área essa você manja. Não manjo, não. Mas eu trabalho com ela já faz algum tempinho. Não vou falar em tempo, porque senão denegrir a imagem do tempo. Mas o Amazonas é uma das áreas brasileiras com menor nível de insolação. Ou seja, não é a melhor área de insolação, né? Nível de insolação, para poder gerar energia elétrica. Muitas nuvens, né? Mas você sabe que ele tem 4 horas e meia em média. Sabe quanto tem a Alemanha? 2 horas e meia. E é de ponta a ponta a energia solar. Então, não é problema da baixa insolação. É da baixa atitude de solução. Entendeu?
Porque nesse mundão aí de interior que nós temos, a gente poderia estar mitigando essa questão da energia há tempos, não só com a energia solar, mas a energia das águas, dos rios, né? Porque a velocidade de água gera energia. Tem uma série de tecnologias alternativas que você... O problema nosso de energia é que já fizemos um podcast aqui com um amigo da Operadora Nacional do Sistema, muito interessante. É que a gente quer, no Brasil, ter uma solução de uma tecnologia só, padronizada para um país que é um continente. Não vai ter nunca. Então, se nós temos lá na cabeça do cachorro, por exemplo, caroço de açaí, nós podemos fazer uma usina que atenda aquela comunidade para queimar o caroço de açaí e gerar energia. Né? Para que trazer o caroço de açaí? Uma vez um pesquisador me disse, não, doutor, eu vou levar o caroço para Manaus. Eu digo, você tinha que mergulhar com ele e ficar lá embaixo, dentro do rio, porque você é maluco levar um caroço de açaí lá para Manaus para fazer uma usina aqui. Eu vi isso ano passado. Ano passado eu fiz uma aventura. Saí de Manaus, 319, 230 de moto. Eita, cheguei a Lábrea. E aí visitei uma indústria de extração de óleos, que produz, vende ali para uma grande empresa nacional. Mas eu fiquei abismado em ver caroço de Tucumã saindo de Manaus para Lábrea, para ser processado em Lábrea e extrair óleo. Subiu o caroço de Tucumã. O coque. O coquezinho, o carocinho. Tem um alto poder calorífico. Não, eu sei, mas estou dizendo é para subir o rio, 7 dias em barco, para chegar lá para poder extrair o óleo do caroço. Mas sabe coisa por quê? Que aqui o pessoal não está usando. Mas sabe por quê? Porque lá apareceu um doido, empreendeu e botou lá. É uma associação dos catadores, lá do pessoal que explora e extrai. E tem contrato. As pessoas... Se as pessoas contrato pegarem... com uma grande empresa, que é a Natura, e está explorando. Então, o problema é ter modelo de negócio e ter isso aí prontinho, para o cara chegar na prateleira e dizer, eu vou levar isso aqui para casa. E vou implementar isso, seja no peixe, seja no caroço, seja... No interior, professor, voltando ali àquela pergunta, o que a gente vai fazer? A gente tem que olhar as diferentes cadeiras, seja ela da extração de óleo, seja da piscicultura ou do peixe nativo, e ver essa exploração, não mais somente como a carne, às vezes. A gente olha o peixe e pensa só na carne. Está esquecendo os subprodutos, está esquecendo a possibilidade de exploração, seja para a própria ração animal, os subprodutos, ou o colágeno, como a gente falou ainda há pouco, dizem que do boi até o berro se aproveita, né? Depois vai para o chifre e vira um berrante. Nada do peixe, até onde me consta, se desperdiça, porque você joga, no final das contas, se triturar, vira farinha de peixe. Mas tinha frigorífico aqui em Manacapuru que tinha um sumidouro lançado no meio do rio, para jogar fora o resíduo. Então, são essas coisas que a gente precisa olhar para as nossas atividades produtivas e dizer assim, olha, isso aqui eu consigo agregar valor. A gente pensa muito em vender o in natura, que é o problema do Brasil. A gente vende a soja in natura, vende o milho in natura, e aí depois compra o óleo, depois compra o óleo de soja, depois compra... Tudo volta com valor agregado. O nosso IFAM não pensa em fazer uma pequena... Pequena não, um centro de desenvolvimento de tecnologia de curtição de pele de peixe? Tem alguns professores que trabalham com isso, com o curtimento e com escamas também, aproveitando escama, aproveitando tudo. O pessoal da Zona Leste, professora Deise, tem alguns projetos, mas está faltando essa virada do transformar esse projeto. Tentaram ano passado, num edital igual esse que a gente conseguiu aprovação, mas por algumas coisas lá ficou faltando, acabou não sendo enquadrado o projeto. E o projeto tinha essa questão do incentivo ali à exploração do peixe, tudo da carne do peixe. A pele de peixe curtida hoje, ela tem valor agregado muito maior do que o filé do peixe. O pirarucu é assim.
Não só Pirarucu. Se fala que o Pirarucu, Jaraqui. Só que a dosagem é diferente. Se fala que o pirarucu hoje deixa mais dinheiro com a carne, o lucro está ficando, desculpa, na pele, do que na carne. Então, essa é a discussão que se tem aí, que o pirarucu hoje, esse pirarucu, tanto do manejado quanto o da piscicultura, está deixando mais dinheiro. Só não pode usar a zagaia, que aí fura a pele. Aí tem um problema mas dá para aproveitar o outro lado. Professor, eu deixo você aqui à vontade agora para dar a sua palavra de final e arrematar o nosso bate-papo aqui, que foi extremamente proveitoso para nós, porque a sociedade desconhece o que é feito na academia. E a gente notou hoje que a academia, todas elas, têm muita coisa boa para ser feita, mas tem dificuldade de divulgação. Isso é no Brasil inteiro. Divulgação do conhecimento científico e tecnológico é um gargalo. Mas tudo bem, ótimo que nós tivemos essa oportunidade com você aqui hoje. Segundo, a gente trouxe propostas, desafios. Quer dizer, a tecnologia está disponível. Vamos juntar as peças e ver se a gente consegue transformar isso em negócio para segurar o nosso alimento. Exemplo de negócio nós já temos. Por exemplo, o reservatório de Balbina está ali disponível, mas o Rio Urubu já está produzindo. Pois é. Seu Casuoca é o maior produtor hoje de peixe em águas públicas. Eu não quero mais comprar o pãozinho dele, não. Agora eu vou querer comprar uma trinchã, né? Dele. Não, eu quero ganhar, de preferência. Aí vai lá, faz uma visita. Só uma visitinha. Mas no âmbito... Na parte interna das instituições de ensino, a gente precisa isso. A gente precisa entender que a gente vai continuar fazendo pesquisa básica, mas a pesquisa aplicada, ela tem que começar a ter essa virada de... Até porque não tem emprego público para todos os estudantes. Não existe emprego público. Meu caro doutor Pantoja, é patético. O Brasil, 80% dos doutores são absorvidos pela academia. Então, significa que a gente vai ter mais empresa acadêmica, né? Mais academia do que empresa para gerar trabalho. Isso é um contrassenso. Enquanto lá fora é o contrário. É o contrário. Lá fora é o contrário. E também isso é uma mudança também do setor produtivo, né? Sim. Remunerar melhor e atrair, porque a gente teve fugas de cérebro, teve tudo aí ao longo do tempo. Tivemos, inclusive, ontem uma mudança na própria Ministério, né, da Educação, da CAPES, autorizando antes você não podia trabalhar, você tinha que viver de uma bolsa. Horrível, a bolsa não dá para nada hoje. Como é que o pesquisador vai se dedicar 100% numa bolsa? Tem coisa mais patética do que a dedicação exclusiva? Pois é. Não, você faz parte da minha instituição. Você não pode fazer nada na outra, você só pode fazer na minha porque você faz parte dessa instituição. Nós até aprovamos recente no IFAM essa situação do trabalho de horas fora da instituição, foi aprovada recentemente, foi regulamentada. Então a gente regulamentou também internamente. Mas eu digo que as instituições de ensino vão ter que pensar nessa virada de chave. A curricularização da extensão já foi uma pegada boa, de ter que curricularizar as atividades de extensão, que antes elas ficavam a cargo de cada professor fazer. Quem queria fazia, quem não queria fazia sua aula e saía. Então a curricularização é um dos pontos. E o outro é o estímulo ao empreendedorismo. E no âmbito do IFAM a gente tem feito isso. Eu contribuo junto com a gestão máxima lá, com a reitoria, num fórum com os diretores gerais, e por isso eu me propus a submeter a edital como esse da Softex de estímulo ao empreendedorismo em todas as unidades do IFAM que estão credenciadas no CAPDA. Eu acho que é um ponto para a gente sair de 5, 10 startups e aumentar para 25, 30 startups, novos negócios que saem de dentro da própria academia. Então, aí a gente começa a viabilizar a famosa bioeconomia. Interiorizando, levando lá para o interior do nosso estado. Porque se a gente pensar sempre em Manaus, a gente está pensando em metade da população. E os demais? No nosso caso, inicialmente, do IFAM, nós temos 3 campos em Manaus e 14 campi no interior do estado. Só que nós somos 62 municípios. Tem diversos municípios ainda que também podem ser atendidos posteriormente. Se a gente entrar por essa pegada aí,
A gente vai, nosso programa vai ter 3 horas. 4 horas, sabe? É verdade. Porque é tão maravilhoso o tema. Para você ter uma ideia, eu tenho um estudo, só para arrematar. Eu fiz um trabalhinho bem simples, né? Eu descobri que tem município, eu não descobri, não, está lá, né? Que tem 40, 50, 60 mil habitantes, que tem 3 campos. Um campo da Universidade Estadual, um campo da Federal e outro campo do IFAM. Eu lembro dessa... Aí, o que acontece? Eu costumo brincar, até o Botucuxi vai ter curso superior. E não tem alguém com condição de nível técnico para operar a potencialidade da região. Isso precisa ser revisto. Isso é política pública, né? Para a indução disso. Não pode sair plantando camping em tudo que é lugar sem ter densidade que possa atender ao potencial da região. Todo mundo tem direito de ter um curso superior, mas a gente tem que ter, antes de mais nada, direito a ter dignidade. E a dignidade não obrigatoriamente só se dará através de um campo para formar gente de nível superior. Sim, eu acho que a geração de emprego e renda tem que estar junto. Você pode ter o curso, ter a formação, a UEA já faz isso por meio daqueles cursos especiais, que ela leva a turma, depois termina, mas ela precisa, que é a virada, terminou o curso, mas e aí? E os cursos? A gente precisa virar essa chave. Só para ter uma ideia, o que tem de gestão pública, eu acho engraçado, porque, para chorar, né? Um monte de cursos desses campos com gestão pública. O maior problema das prefeituras é prestar contas públicas. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas é para você ver como é que são as coisas. Mas isso. Ó, beleza. Eu quero agradecer a tua presença aqui, deixar aberto aí para novas vidas aqui, porque você nos trouxe muita informação de excelente qualidade. Agradecer. E gostaria de pedir ao nosso público que, se você gostou, legal, dê um like. Like é um negócio em inglês, eu não gosto muito não, velho. Mas gostei. Gostei. Pode ser que não goste também, mas de preferência o dedinho assim é melhor, né? E compartilhe com os seus amigos para que esse canal consiga cumprir com o seu objetivo. Tá? Venha, vamos construir soluções para o nosso Amazonas.